falar ainda mais, né, sobre esse assunto, entrar em alguns detalhes, primeiro sobre o pedido de condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus e, claro, das oitivas dos núcleos 2, 3 e 4, que também são muito importantes para a gente entender o tamanho, né, dessa suposta tentativa de golpe. Eu chamo aqui o nosso advogado, especialista em direito eleitoral, Valber Agra. Valber, muito obrigada pela presença, um ótimo dia. O que o senhor achou sobre esse pedido, né, da condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus? Não é uma surpresa, a expectativa era justamente essa, inclusive de Paulo Gonet não inocentar, né, pedir a inocência de nenhum desses réus. Aconteceu o que já era esperado. Bom dia, Natália. É um prazer falar com você. O dia em Brasília, como todos os dias, está muito bonito. Olha só, a denúncia feita já deixava antever que as provas eram robustas, inclusive com a confissão. Por que uma confissão? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, no seu interrogatório, ele disse que realmente se reuniu com os militares para tentar tomar algumas medidas contra o Estado Democrático. Ou seja, o próprio presidente disse isso. Afora várias e várias provas que eram pululantes. Lá atrás, lá em 2023, na tentativa de golpe, nós fizemos a ação que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro. E lá atrás, a minuta do golpe já era cristalina, com vários indícios veementes de que havia sido feito. Então, nós temos, além da minuta, nós temos o ocorrido no 8 de janeiro, nós temos o sequenciar de eventos, que foram vários, nós temos também a confissão de Mauro Cid, nós temos a confissão dos ministros, que houve a tentativa, nós temos o plano Punhal Amarelo, ou seja, nós tínhamos vários elementos em vários núcleos, nós estamos falando de 4 núcleos. Então, eu não vejo como um provável ou um suposto golpe. Nós vimos no Brasil uma tentativa de golpe que está mais do que provado. Quando nós vamos ver que até veículos da mídia, que sempre se alinharam a Bolsonaro, e esses mesmos veículos deixam claro que houve a tentativa de golpe, então nas alegações finais, muito mais farto do que na denúncia, essas provas foram aparecendo, ratificando-se com o desaguar do processo penal, Natália. Doutor, o senhor acredita que o julgamento deve ficar mesmo ali para meados de setembro? E quais serão as penas, né? Tem esse entendimento de que a pena do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pode chegar a 43 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas penas. Veja só, você tá me pedindo um exercício de futurologia, o que é bem difícil. Acho que será até outubro o julgamento, tá certo? O julgamento pode ter recursos. Então, ele só será preso com a decisão transitada em julgado. Isso daí é muito claro, certo? Haja vista a jurisprudência consolidada do STF. Aí você me diz, as penas são 5 crimes. Cabe à primeira turma fazer essa dosimetria, de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Essa dosimetria vai ser embaçada em várias circunstâncias, como, por exemplo, o grau de dolo, que aí é muito grande, a questão dos fatos, que são autoevidentes, etc, etc, etc. Então, eu não poderia dizer, vai ser a pena máxima. Não, será uma pena que vai ser acima, com toda certeza, da mínima, chegando perto da máxima. Agora, quanto vai ser, aí é um exercício de futurologia. Agora, ele vai realmente ser preso? Porque, veja, a jurisprudência de Collor, como a jurisprudência também solidificada do STF, é que o presidente Jair Bolsonaro tem mais de 70 anos. Isso é evidente. Ele sofre de problemas de saúde sérios, desde a facada de 2018. Então, há uma possibilidade grande que ele vá, também como os outros condenados,
Não há intenção de se fazer com ele uma fogueira da Inquisição. O Estado democrático não deve ser visto assim, que ele possa cumprir a sua pena em regime domiciliar. Isso é uma possibilidade dentro do ordenamento jurídico e que não seria nenhum benefício demasiado, nenhum privilégio a ele, e sim um direito ao qual ele poderia fazer o seu exercício. E, doutor, ele está inelegível até 2030, né, como o senhor relembrou no início da sua fala, mas com essas considerações, né, é isso, né, ao final do processo, recebendo a pena, sendo condenado mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, né, lá no julgamento, ele pode aumentar esse prazo da inelegibilidade? Inteligente, Natália. Nós fomos os autores das duas ações que o deixou inelegível. Veja, a inelegibilidade ele vai atingir apenas um aspecto. Ele não pode ser candidato, mas ele mantém todos os seus direitos políticos. Todos. Por exemplo, ele recebe dinheiro do PL, do fundo partidário, que é um recurso público. Ele pode participar de campanhas eleitorais de forma normal, não há nenhum impedimento nisso. Se ele for condenado, uma sentença transitada em julgado, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. Ou seja, há uma extensão na sanção. Ele não vai mais poder receber recursos públicos, nem participar de campanhas políticas. E há uma modificação também no cálculo da inelegibilidade. Hoje, como você bem disse, mesmo com duas ações, a inelegibilidade é apenas de 8 anos. Quando ele for condenado, porque será, as provas, já disse várias vezes aqui, são muito robustas, ele vai ser inelegível pelo período da sanção penal, X anos, e depois do cumprimento da sanção penal, da pena na esfera penal, ele será inelegível por mais 8 anos. Ou seja, o elastério, o prazo da inelegibilidade aumentará demasiadamente. Que isso é muito discutido por causa das eleições de 2026, próximo ano teremos as eleições nacionais com um novo presidente ou a reeleição do presidente de agora, o presidente Lula, governadores, também os cargos do legislativo, né, deputados federais, senadores. A gente, no próximo ano, escolhe 2 senadores por estado. Então, é claro que essa é uma discussão muito importante e, claro, até para a organização da direita encontrar o seu substituto, né, de Jair Bolsonaro. Doutor, eu queria lembrar aqui quais são todos esses réus, além de Jair Bolsonaro, e também os crimes, né, que eles podem ter cometido. Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando teve os atos violentos em 8 de janeiro de 2023, aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é o delator da trama golpista. Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. E Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha do Brasil. Como a gente falou, na época dos interrogatórios deles, é uma situação inédita, né, para a história do Brasil, porque aqui a gente tem militares da alta patente, né, além, claro, de um ex-presidente ali naquela situação dos interrogatórios, respondendo sobre as suas condutas lá no Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram esses interrogatórios, né, o ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, fez esses interrogatórios ao lado de Luiz Fux, que quis participar, ele faz parte da primeira turma, e também com Paulo Gonet ali fazendo também os seus questionamentos. Os crimes que estão sendo imputados a eles: liderar a organização criminosa, claro, principalmente em relação a Jair Bolsonaro, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Outra, os crimes aqui imputados a ele
e aos seus colegas aqui dessa trama golpista, são crimes muito fortes, né, para quem já tinha sido presidente da República e também, portanto, configura uma situação inédita para a história do Brasil, né, doutor? Veja, Natália, nós temos nisso daí uma solidificação das nossas instituições. Como você bem frisou, nunca dantes na história republicana uma tentativa de golpe tinha sido punido dessa maneira, inclusive levando militares ao patíbulo da acusação. Nesse caso, a gravidade é muito mais afrontosa. Porque, veja, essa trama golpista ela não se delineou em um ato. Essa peça, essa pantomima, que não foi uma peça teatral, uma pantomima, ela se delineia em vários atos numa sequência de tempo muito forte. Desde o início do ano eleitoral, ele já brandava em alto e bom som que não iria aceitar o resultado, que as urnas poderiam fraudar a eleição. Veja, não há até hoje uma única prova em uma única urna em qualquer um dos rincões brasileiros, do norte a sul do Brasil, um país continental. Não há nenhum tipo de mácula. Na denúncia, bem como nas alegações finais, cada um desses delitos foram minudentemente explicados. São delitos autônomos, não são delitos que há uma absorção de um para o outro. E foi descrita cada uma das participações dos membros. Por exemplo, Anderson Torres está sendo imputado não os 5 delitos, mas 3 delitos. Então, a denúncia, bem como as alegações finais por parte do Ministério Público, do Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da República, me desculpe, o professor Paulo Gonet, ela é muito minuciosa, muito detalhista. Então, se você tem os crimes, se você tem aí frondosas provas, se você tem aí a individualização, você não pode dizer absolutamente nada. É tanto que a defesa, o que vem alegar é dizer, olha, eu não tive acesso a algumas provas nos autos. Não teve acesso às provas nos autos? Todas as provas dos autos foram dispostas aos advogados. Aí eles mudam a alegação. Diz, não, eu queria saber todas as provas da investigação, mas o que não está nos autos, nós dizemos muito isso no mundo jurídico, o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, o que vale é o que está ali. Então, até mesmo essa alegação, ela é despiciente, ela é inútil. Então, é um processo que seguiu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, as garantias do senhor Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, estão sendo asseguradas, como já frisei anteriormente, ou seja, nós estamos num Estado de direito, num Estado democrático de direito que vem se aprimorando. E isso é muito benéfico para a democracia, Natália. Doutor, queria falar agora, portanto, dos outros núcleos, né? Porque o núcleo crucial, de acordo com a denúncia do PGR, né, do Paulo Gonet, e agora também com os pedidos de condenação, era o núcleo que arregimentou as pessoas, pensou nas várias frentes de ataque à democracia, indo ali das minutas do golpe, né? Tem alguns documentos, de acordo com o Mauro Cid, que segue falando sobre isso, né? Em todas as vezes que presta o depoimento ou é interrogado, indo, portanto, de minutas do golpe até a BIM paralela, utilizar a agência de inteligência, desviar o serviço dela para perseguir pessoas e rastrear pessoas que poderiam, inclusive, matar o presidente Lula e outras pessoas que eram inimigas políticas de Jair Bolsonaro, e também passando, claro, pelos atos violentos da Praça dos Três Poderes, mas com várias tentativas de descredibilizar as urnas eletrônicas, que, assim como o senhor já reforçou, não tem nada que desabone ou que mostre que elas são problemáticas, elas são extremamente corretas. E, enfim, com diversas frentes de trabalho. Para isso, eles precisavam de diversas pessoas, com diversas funções. Os núcleos 2, 3 e 4 também são de pessoas do Exército ou da Polícia Federal. A gente agora preparou algumas ilustrações para que você que está em casa nos acompanhando entenda
quais são essas pessoas, né? No núcleo 2, tem o Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal, o Felipe Garcia Martins Pereira, que é o ex-assessor internacional da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência, Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Tem aí a Polícia Rodoviária Federal, porque eu lembro que também nas eleições ali tinha uma tentativa de dificultar para que as pessoas chegassem nas urnas eletrônicas. O núcleo 3 tem 3 coronéis do Exército, que são Bernardo Romão Corrêa Neto, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Rezende Júnior, 5 tenentes-coronéis, o Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, o general da Reserva, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, e o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares. E para terminar os 3 núcleos, que agora estamos na fase das oitivas deles, começaram ontem essas oitivas e vão seguir aí durante a semana. O núcleo 4, que é Ailton Moraes Barros, o ex-major do Exército, Ângelo De Nicoli, major da Reserva do Exército, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Reginaldo Abreu, coronel do Exército, Marcelo Bormevê, agente da Polícia Federal, e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Todos respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, assim como todos os personagens do Núcleo 1. É isso, né, doutor? Assim como o Núcleo 1, muita gente grande de Exército, cargos grandes de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, e nesses primeiros núcleos, portanto, a gente vê grandes autoridades, né? Não vê ainda aquelas pessoas, lembrando que no Supremo Tribunal já estão ocorrendo também os julgamentos daqueles civis que participaram dos atos violentos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Isso que você me fala agora, que você narra de forma tão minudente, só vai ter uma conclusão. Ou seja, a tentativa de golpe foi sistêmica. Porque quando eu tenho 4 núcleos ao total, um núcleo político para tomar decisão, um núcleo de gerenciamento de ações com policiais militares, civis e do Exército, para que fosse destrinchada, operacionalizada as ações tomadas do controle político. Quando eu tinha um núcleo operacional, quando eu tinha que esse núcleo operacional era o núcleo que iria tomar as decisões mais incisivas, com inclusive assassinato de pessoas públicas. Alexandre de Moraes, o presidente, o vice-presidente. Veja, havia no plano uma tentativa de assassinato. Não se tratou apenas de um desfile na Praça dos Três Poderes, não foi nada disso. E tinha-se ainda um núcleo de desinformação, um núcleo para gerar balbúrdia e disseminar discurso de ódios. Daí a premência, igualmente, da regulação das Big Techs, que também, de forma ativa ou passiva, foram coniventes com todo esse desarranjo informacional. Então, se eu tenho tudo isso, se eu tenho provas pululantes em cada um desses lados, eu posso ainda discutir que houve a existência, eu posso ainda discutir com tentativa de assassinato que não há gravidade. Então, veja, a narrativa contrária a isso, ela não é racional. Por quê? Porque ela vai contra fatos, e contra fatos que são especificados minudentemente, que são de sabença geral. Eu não estou contando uma história que foi criada ao longo de um processo. Eu não estou fazendo uma prova indiciária, uma prova indireta. Aí são fatos que são atestados, que são fatos públicos e notórios, e alguns deles atestados
com confissões por vários partícipes, ou copartícipes, ou partes atuantes nesse engendramento do golpe, Natália. Nosso advogado especialista em direito eleitoral, que está aqui desde cedinho nos ajudando a entender algumas... É muita coisa, né, da denúncia, são 517 páginas do relatório final do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, que apresentou essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E, claro, as oitivas começaram ontem dos outros núcleos, 2, 3 e 4, núcleos bem importantes também para a gente entender o tamanho desse planejamento, da tentativa de golpe de diversas frentes, inclusive com pensamento, aí, com planejamento de assassinato, né, de algumas das autoridades. É por isso que a gente ficou aqui conversando com o advogado Valber Agra. Muito obrigada, viu? Quer pontuar mais alguma parte? Eu queria dizer apenas que com esse processo, as instituições democráticas atingem o apogeu do seu aprimoramento. Por que isso? Porque a lei não deve ser apenas para o João que está em uma comunidade, mas serve também para o doutor que está no seu escritório ou aquele que é o mandatário maior da nação. Um Estado legal, um Estado que é um Estado moderno, e olha que nós hoje, Natália, já podemos falar de um Estado pós-moderno nas academias. Num Estado moderno, se já era o princípio da legalidade para todos, o que dirá num Estado pós-moderno, onde a sociedade é bem mais esgarçada? Se nós quisermos termos um encontro com um Estado civilizatório mais avançado, mesmo com as nossas desigualdades sociais, que são acachapantes, a saída é que o princípio da legalidade seja para todos. Seja para quem se diz de direita, seja para quem se diz de esquerda, seja para quem seja oposição, seja para quem seja a situação. Então, isso é muito interessante, porque é muito didático para o nosso processo como instituição e para o nosso processo civilizacional, Natália. Muito obrigado pela sua paciência. Eu que agradeço, doutor. A gente certamente vai conversar muitas vezes ainda sobre esse assunto, sobre muitos outros. Próximo ano tem eleição, o senhor é especialista em direito eleitoral, então a gente vai conversar com certeza. Obrigada. Muito obrigado e um abraço a todos os seus ouvintes. Agora são 7 horas.